Telas e porta-telas no processo de extrusão. Será que eles são realmente necessários e quais os cuidados na sua utilização? Vamos descobrir nesse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das telas e dos porta-telas, ou dos filtros, como também são chamados na indústria do plástico, e a sua importância e os cuidados na sua utilização durante o processo de extrusão de materiais plásticos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo. Alguns recados muito importantes. Se você chegou aqui no canal por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para passar a receber conteúdo técnico a respeito de materiais plásticos e aumentar o seu conhecimento a respeito desse material. Também me segue no Instagram, porque lá eu compartilho mais conhecimento, mais curiosidade a respeito de materiais plásticos e você passa a me conhecer um pouquinho também do ponto de vista pessoal. E agora eu quero chamar a sua atenção para um recado muito importante. Você já ouviu falar da Udemy Business? A Udemy Business é uma plataforma de treinamento corporativo muito interessante. Com essa plataforma, você, a partir de uma assinatura anual, cadastra os seus colaboradores, e existem planos para todo o tamanho de empresas, você cadastra os seus colaboradores para receberem treinamento online corporativo em mais de 17 mil cursos, cobrindo praticamente todos os temas disponíveis para você capacitar a sua equipe. E a boa notícia é que o meu curso de Introdução à Moldagem por Injeção de Plásticos agora faz parte do catálogo da Udemy Business e você já pode, através da assinatura dessa plataforma, capacitar os seus colaboradores no processo de injeção utilizando esse meu curso pela Udemy Business. Então conhece um pouco mais, o link está aqui na descrição também, para que você possa passar a capacitar os seus colaboradores no processo de injeção. Tá certo? Então, Udemy Business, o link está aqui na descrição. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer ver esses produtos e serviços anunciados aqui no meu canal, pega os contatos que estão aqui nessa descrição, fala comigo, com a minha equipe, para a gente chegar num modelo que seja bastante interessante de divulgação dos seus produtos aqui no meu canal. Legal? Muito bem, sem mais demoras, vamos entrar no nosso conteúdo e tá aí na tela o PDF que você também vai poder baixar para acompanhar a nossa discussão. O tema de hoje, então, são telas e porta-telas para extrusão de polímeros. Para a gente entrar nesse tema é muito importante a gente relembrar o processo de extrusão e para isso eu vou usar um vídeo que você encontra aqui no YouTube, no site ou no canal da Paulson Training. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui bem interessante. Aqui ó, a gente está no canal da Paulson Training. A Paulson é um fabricante ou um fornecedor de cursos também na área de plásticos americano, muito interessante. E eles têm esse vídeo aqui no canal, o card está aqui em cima para você poder dar uma olhada, que nos fala a respeito do processo de extrusão e como é que ele funciona. Vamos dar uma olhada aqui, como é que funciona o processo de extrusão, relembrar, né? Então a gente tem a máquina extrusora aqui em corte, né? Todo o sistema de transmissão, motor, transmissão, a rosca, funil de alimentação, canhão com as resistências elétricas, né? Então o que acontece é que o material vai ser alimentado pelo funil e vai cair na rosca aqui os grãozinhos, e a partir do momento que ele cai na rosca que está rotacionando, ele vai ser transportado aqui para frente e ele vai absorver a energia térmica das resistências elétricas e através também aqui da alteração da profundidade dos canais da rosca, ele vai começar a ser atritado contra as paredes do canhão da máquina. Isso vai gerar mais calor, na verdade a maior quantidade de calor vem desse atrito, e esse material então vai passar a se fundir e vai ser transportado para frente dessa rosca, para frente do canhão de plastificação. Então, a função da rosca é transportar o material daqui de trás até aqui na frente e, nesse processo, fundir e homogeneizar esse material. A hora que esse material chegar aqui na frente, a gente espera que ele esteja fundido, homogêneo, que ele esteja fluindo com uma certa constância, e aí o que vai acontecer é que a gente vai forçar esse material, vai ser gerada uma pressão aqui na frente, e esse material vai ser forçado a passar por uma matriz de extrusão que vai dar a forma aproximada para o produto final, que vai ser uma mangueira, que vai ser um tubo, um perfil, uma chapa, enfim, produtos que têm seção transversal constante e que são produzidos de forma contínua. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar o card aqui em cima para você poder acompanhar também, que fala quando a gente usa o processo de extrusão e quando a gente usa o processo
de injeção, tá certo? Então, o que a gente está vendo aqui é uma releitura, para a gente relembrar o processo de extrusão, tá? É assim que ele acontece. Eu quero te mostrar um vídeo real agora do processo de extrusão. Vem comigo. Então a gente está de volta aqui na nossa apresentação e eu vou mostrar para você agora um vídeo real do processo de extrusão. Você está vendo aqui já a matriz de extrusão, né? Então o material já está fundido, está saindo por essa matriz, está sendo forçado a sair por essa matriz aqui de extrusão, e você vê aqui uma matriz de tubo, né? Ele está fluindo aqui, você consegue ver, está no início do processo, então o material ainda tem uma certa oscilação e está entrando no calibrador que vai dar a forma final para esse produto, vai dar a geometria e o diâmetro final para esse produto e vai resfriar esse tubo na dimensão final que a gente quer para ele, tá? Então você consegue ver aqui o material sendo extrudado, já com um fluxo constante, e o importante aqui, você percebe que o material está fundido, mas ele está homogêneo, está consistente, é isso que a gente quer ao fim do processo. Aqui ele vai ser resfriado, calibrado, né? E essa linha aqui é bastante longa, né? Você vai ver agora aqui que eu vou passar pela linha inteira, você vai ver que ele vai sendo resfriado, aqui nessa calha de resfriamento, e ao chegar lá no final, né? Aqui a água, e ao chegar lá no final, nesse caso aqui, a gente vai cortar esse tubo nessa estação aqui é uma estação de corte, a gente vai cortar esse tubo em barras de dimensão pré-determinada, tá certo? Então esse é o processo de extrusão. E o que a gente quer que esse material então tenha ao fim do processo de extrusão, ao fim do processo de plastificação, como a gente viu no vídeo lá do YouTube, né? Quando a rosca está rotacionando, a hora que o material chega no final ali, exatamente antes da matriz, a gente quer que esse material esteja totalmente fundido, a gente quer que esse material esteja homogêneo, e a gente quer que esse material esteja livre de contaminantes, especialmente contaminantes sólidos, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, e ele tem que apresentar um fluxo constante, ele tem que fluir, como a gente viu nesse vídeo aqui, de forma uniforme, constante, sem pulsação, sem aquelas variações de sai um pouco de material e para, sai um pouco de material e para. Tem que ser um fluxo constante, é isso que a gente busca. Tá? Eu quero mostrar um outro vídeo para você agora do que é esperado realmente de como o material tem que sair do fim da rosca de plastificação. Dá uma olhada. Então nesse vídeo aqui você consegue ver, eu estou sem a matriz, sem o cabeçote aqui, ó, e você consegue perceber como o material está fluindo, né? A rosca está rotacionando, você percebe aqui que a rosca está rotacionando e o material está fluindo então, ó, de forma bastante uniforme, está fundido, está consistente, está livre de contaminantes, está bem homogêneo, é isso que a gente espera de um material. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que, apesar de ter um fluxo constante de material aqui, bem uniforme, você percebe que, devido à rotação da rosca, esse material está seguindo um padrão de fluxo em espiral, e isso também é algo bem interessante de se notar e que, para alguns tipos de processo, pode ser algum tipo de problema, e a gente vai endereçar isso também daqui para frente, tá certo? Então essa é a característica de material que a gente espera ao fim da rosca de plastificação. Muito bem, no fim da rosca de plastificação, então, a gente monta um sistema de telas e porta-telas com algumas finalidades, exatamente para garantir a qualidade desse material fundido, garantir a homogeneidade desse material fundido, que ele esteja livre de contaminantes, para quebrar esse fluxo espiral do material. O equipamento que a gente coloca lá, o componente que a gente coloca lá, é esse que você está vendo aqui na imagem, que é o porta-tela, né? É um equipamento que vai, onde a gente vai montar as telas, que são essas que a gente está vendo aqui, né? São telas de aço que possuem, como se fosse uma peneira, que possuem pequenas aberturas que vão filtrar o material e vão ser montadas nesse porta-tela. Tá? Então a gente tem aqui vários tipos de tela, de várias espessuras diferentes, várias gramaturas diferentes, que a gente dá um nome especial. Né? Então as telas são feitas de aço ou materiais especiais, em casos específicos, quando a gente precisa de resistência à corrosão, por exemplo. Né? Elas são dimensionadas em função do número mesh. Então essa espessura ou essa gramatura da tela é um número que a gente dá que se chama mesh, ou que é o número de fios por polegada quadrada, o número de fios que a gente tem na tela aqui, né? Você está vendo esses vários fiozinhos aqui. Quantos fios por polegada quadrada a gente tem? Exatamente o número mesh da tela que a gente especifica. Tá? A gente pode ter algumas telas
bem características. Então, uma tela de 20 mesh, por exemplo, que tem 20 fios por polegada quadrada, é uma das telas mais grossas, com uma abertura maior que a gente tem. Tá? Ou a gente pode ter uma tela mais fina, né, com, por exemplo, 80 mesh, que tem 80 fios por polegada quadrada, uma tela mais fina, com menos abertura, que filtra mais o material. Tá? Existem vários tipos de trama também que podem ser utilizados para melhorar ainda mais a filtração. Então tem vários tipos aqui, a tela quadrada, então onde a gente tem realmente os fios formando aberturas bem quadradinhas, e outros modelos de telas que vão modificar como esses fios são trançados para aumentar ainda mais a eficiência dessas tranças, para melhorar a capacidade de filtração dessas telas. É óbvio que essas telas precisam ser utilizadas com bastante critério, porque à medida que elas aumentam a filtração do material, elas vão também aumentar a pressão, e alguns materiais mais sensíveis termicamente, podem não ser compatíveis com esse tipo de tela mais fechadinho, que filtra melhor o material. Tá? Mas é importante saber que existem essas telas quando a gente tem alguns materiais que precisam de uma filtração maior ou precisam de uma pressão maior no cabeçote, a gente pode utilizar essas telas um pouco mais fechadas. Os tamanhos comuns, então, vão de 20 até 150 mesh, sendo que o 20 é aquela tela mais grossa, que tem uma abertura maior, menos fios por polegada quadrada, normalmente com fios mais grossos também, e as telas de 150 mesh, que tem muitos fios por polegada quadrada, fios mais fininhos, são mais frágeis também, tá? Muito bem. Como é que essas telas são montadas? E aqui eu quero voltar naquele vídeo que a gente viu no YouTube para mostrar um detalhe para você. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente está de novo no vídeo e você percebe que ele já coloca esquematicamente aqui, ó, o desenho do porta-tela e das telas, logo ao fim da rosca de extrusão, né? Lembra, a gente quer que o material, ao fim do processo de plastificação, quando ele chega no fim da rosca, ele esteja fundido, homogêneo, com fluxo constante, livre de contaminações. Então, a hora que ele chega aqui, normalmente é nessa região, entre a montagem do cabeçote e do canhão da máquina, que a gente posiciona o porta-tela e as telas. Sempre dessa forma, as telas voltadas para a tela, para a rosca, e o porta-tela como suporte atrás dessas telas para dar a vedação aqui nesse sistema. Tá? Então, a gente vai ver agora uma imagem real desse porta-tela na máquina. Tá? Aqui é uma imagem esquemática. Vamos dar uma acelerada aqui. Aqui, ó. Aqui, então, a gente tem o porta-tela já com as telas montadas e onde ele fica exatamente na máquina extrusora. Bem no final do canhão, na frente da rosca, preparado aqui para receber a tela, tá certo? Então, essa é a montagem das telas e do porta-tela. Agora, as telas são montadas no porta-tela de uma forma bastante específica. Então, o mais comum é a gente usar o que se chama de conjunto de telas ou screen pack. Ou seja, normalmente a gente não usa uma única tela montada ali naquela ranhura do porta-telas. A gente vai usar algum conjunto de telas para dar uma filtração melhor e para que a gente tenha uma estrutura melhor. O típico é a gente utilizar um conjunto como esse. Uma tela mais grossa, uma tela intermediária, uma tela mais fina, e aí a gente vai voltando, tá? Esse é normalmente o padrão típico que se usa de montagem de telas no processo de extrusão. Uma tela mais grossa, uma tela intermediária, uma tela mais fina, depois uma tela intermediária de novo e uma tela mais grossa, tá? As telas mais grossas, elas vão externamente para dar estrutura, para dar suporte às telas mais finas. Imagina o seguinte, se eu coloco só uma tela muito fina ali, a hora que a pressão do material chegar, essa tela ela tem fios tão fininhos que a hora que ela encontra os orifícios do porta-tela, ela pode se romper e aí ela perde a função. Então a ideia é que a gente use uma tela mais grossa que sirva de suporte para que essa tela mais fina não se rompa. E da mesma forma, do outro lado, ela vai receber a primeira pressão do material, vai filtrar as partículas maiores e proteger as telas mais finas que estão ali no meio. Então essa que é a ideia da gente ter as telas mais grossas nas extremidades. Um conjunto simétrico como esse que a gente está vendo aqui, né? Então 20, 60, 120, 60, 20, não importa se a gente monte ele desse jeito ou desse jeito, ele é sempre igual. É muito interessante que seja utilizado para evitar montagens invertidas, né? Então não importa se você monta ele assim ou do outro jeito, que ele vai sempre funcionar da mesma forma, tá?
O tamanho das telas é definido pelo material, então esse conjunto 20, 60, 120, ou se eu vou usar no lugar de uma 120, um 80, ou se eu vou usar um 150, esse conjunto é definido pelo tipo de material, pelo tipo de processo que a gente está utilizando. Normalmente materiais virgens, livres de contaminante, pode utilizar menos telas, de repente ele pode usar uma tela de 20, uma tela de 60, por exemplo, uma tela de 80, e telas mais grossas. Tá? Agora, materiais sensíveis termicamente, materiais que tenham aí algum tipo de problema, normalmente usam menos telas ou só o porta-telas também. E agora, materiais moídos, que tenham bastante impurezas, que tenham necessidade de uma filtração maior, aí vão usar mais telas, como esse conjunto que a gente está vendo aqui, e telas mais finas para reter bastante essas impurezas. Tá? Agora, a gente precisa ter alguns cuidados no uso de porta-telas. Principalmente no porta-tela é bom evitar os pontos mortos, né? Então a gente está vendo aqui o exemplo de um porta-tela. Aqui a gente vê a ranhura onde as telas são montadas, né? Essa aqui é a face que fica virada para a rosca e a furação desses porta-telas. O cuidado que a gente tem que ter é que esses furos aqui, eles precisam ter uma entrada, precisam ter um convite bem interessante, né? Um chanfrado ali, para que o material tenha um fluxo suave e não crie pontos mortos aqui na superfície desse porta-telas, né? Então, você vê que a furação vai até a bordinha aqui, né? Alguns tipos de porta-tela não tem furação até o final, e isso pode criar alguns pontos onde o material plástico pode ficar parado ali e com isso gerar uma queima, gerar um problema de pintas pretas no material extrudado. Então, evitar pontos mortos, principalmente no porta-telas. Evitar folga e empenamento. O porta-tela, onde ele vai montado, ele ajuda na vedação entre o cabeçote e o canhão da máquina. Então, se ele tiver empenado, se ele tiver danos, ele não vai contribuir com a vedação e aí você pode ter um vazamento de material por ali, o que pode causar problema, perda de pressão, material queimado, excesso de gases e etc. É importante haver um monitoramento de pressão antes do porta-tela. Então o transdutor de pressão antes do porta-tela, ele vai ajudar na segurança, porque se a gente tiver um entupimento dessas telas, essa pressão vai começar a subir demais, e aí o sistema de segurança da máquina pode desarmar o motor, ou você pode tomar uma ação de fazer a troca dessas telas, né? Utilizando o sistema de segurança como um anel de ruptura, caso essa pressão suba demais, esse anel de ruptura vai se romper e a gente vai aliviar essa pressão, tá? E para materiais especiais, como materiais corrosivos, como o PVC, o PVDF, pode ser que você precise de um material mais diferente de construção da tela, um aço inoxidável ou um material mais resistente à corrosão, tá certo? Então esses são alguns cuidados muito importantes no uso de telas. Quando que esse sistema é realmente necessário? Eu preciso usar sempre telas e porta-telas? Bom, sempre que eu precisar de um material, sempre que eu tenho um material que precisa de filtração, tipo material moído, material reciclado, é interessante utilizar telas e porta-telas. Materiais difíceis de fundir e homogeneizar. Como a gente vai ter que passar o material por uma abertura muito restrita nas telas, nos porta-telas, pode ser interessante utilizar esse sistema com materiais difíceis de fundir, porque a gente aumenta o cisalhamento e vai forçar com que haja um pequeno aumento de temperatura no material, e isso contribui para a fusão desse material também. Ajuda a quebrar o fluxo espiral, então aquele material, como a gente viu, que está saindo, seguindo o movimento da rosca, ele vai passar pelo porta-tela e vai passar a ter um fluxo mais linear, menos espiral, o que em alguns processos pode ser um problema de distorção do material fundido e muitas vezes a gente precisa eliminar esse padrão de fluxo em espiral e com as telas ou simplesmente com o porta-telas a gente já consegue fazer isso daí. Ajuda a manter a pressão na ponta da rosca de forma a evitar essa pulsação. Lembra, a gente quer um fluxo constante e uniforme de material. E normalmente essa pulsação vem da falta de pressão na ponta da rosca. A falta de pressão no último estágio da rosca, na zona de dosagem da rosca, quando ela fica mais vazia, a gente tem uma falta de pressão na ponta da rosca e por isso a gente vê aquele material que sai como uma pulsação. Colocando um conjunto de telas, a gente vai represar um pouco mais o material na ponta da rosca, vai encher mais a última zona da rosca, manter a pressão um pouco mais alta e com isso a gente consegue um fluxo mais constante de material. Agora, quando a gente precisa evitar o uso de telas e porta-telas? Quando a gente tiver materiais muito sensíveis termicamente ou ao cisalhamento, ou seja, aqueles materiais que
se passarem por uma região muito delgada, muito fininha ali, como são os orifícios da tela, ele pode vir a se queimar devido ao excesso de cisalhamento, ou excesso de aumento de temperatura por cisalhamento, aí a gente precisa evitar. Materiais muito contaminados, então se a gente estiver trabalhando com material reciclado que tem muita contaminação, a gente vai precisar filtrar esse material de alguma forma, mas é muito importante ter um cuidado muito extremo aí, porque essa tela ela vai entupir rapidamente e você pode ter um problema de segurança e muitas interrupções do processo. Então, normalmente o material que está muito contaminado, algumas vezes, inclusive, é preferível ou tentar fazer uma separação mecânica antes da extrusão, ou, enfim, até condenar esse material por uma questão de segurança de trabalho, tá? Então, esse é o conteúdo a respeito de telas e porta-telas que eu queria passar para você e eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me conta aí que projetos ele ajudou a desenrolar, que problemas ele ajudou a resolver e me fala então aí como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me manda uma mensagem, um e-mail, deixa um comentário aqui no vídeo para eu saber a sua história. Me manda também outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu prepare vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia, tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.